Boa tarde, está começando mais um podcast ao vivo aqui na Superi TV, da Superi Telecom. E aqui comigo, nosso secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kevin Figueiredo. Tudo bem, Kevin? Olá pessoal de casa, boa tarde para todo mundo. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês na Superi Telecom. E o Toninho Coelho, que sempre está aqui com a gente. E hoje nós vamos falar de política também, vamos falar com você, conhecer você, Kevin, para quem não conhece ainda, né, o nosso secretário aqui, muito atuante na cidade. E aí, conta pra gente quem é o Kevin. Então, meu nome é Kevin Figueiredo, eu tenho 29 anos, né? A minha família, né, minha origem familiar é do bairro Santa Paula, na periferia aqui da cidade, né? Ali na região ali, saindo para a direção do Pontal mesmo. Foi lá que eu nasci, lá que eu cresci. Hoje eu sou psicólogo de graduação, sou graduado em psicologia. Também sou ator profissional. Comecei a fazer teatro em 2008 e aí eu fui fazendo cursos e cursos até que passei pela prova do sindicato, né, para poder conseguir a carteirinha profissional. Falo também que eu sou crossfiteiro, porque eu tenho participado de competições de crossfit. Lá na minha academia, lá eu sou o campeão da minha categoria de crossfit. O pessoal fala assim, você é secretário de esportes, nem pratica. Pratico, e sou campeão na minha categoria também, né? Eu também lancei um livro recentemente, Dá palestras. Dou palestra, pago de blogueiro nas redes sociais também. Foi candidato aí já. Fui candidato a vereador na última eleição e eu acredito que a pauta que mais me move é que a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, sabe? Por conta da minha vivência na igreja, eu sou católico, né? E sempre tive uma vivência muito ativa na igreja católica. Desde muito novinho, eu falo que a igreja ela me formou enquanto pessoa, porque ela me permitiu frequentar espaços onde eu era livre para errar, para crescer e para aprender. Eu fui dar uma palestra esses dias para uma turma de Crisma e eu falei isso. Quando tinha 14 anos, eu fui ler a primeira leitura na missa. E aí eu estava tão nervoso que eu pulei parte, tinha que virar o lecionário, eu não virei. No final era para falar a palavra do Senhor, eu falei a palavra da salvação, né? Tudo errado, né? E aí eu lembro que várias pessoas riram de mim depois, falaram, nossa, você errou, você leu rápido e falou tudo errado, né? Mas teve uma coordenadora lá que virou para mim e falou assim, muito bom, foi sua primeira vez, na próxima você vai fazer de novo. Né? Mas por isso que você é professor de falar em público? Da oratória. Não, tem uma outra história muito interessante, porque que eu acho que hoje eu trago comigo essa questão de falar em público e tudo mais. Né? Mas aí dentro da Igreja Católica eu comecei a desenvolver essas competências comportamentais, né? De pegar o microfone, de poder falar em público, de poder articular e tudo mais. E aí isso tudo aí, tudo que aconteceu foi me formando enquanto quem eu sou, né? E aí a pauta principal que me move, então, é essa questão da juventude, sabe? Por conta dessa base que eu tive na igreja, eu entendi que a gente jovem não é somente o futuro, nós já somos o presente hoje, né? E a gente precisa se envolver no hoje. Então, até meu envolvimento na política também, tudo que eu tenho feito na minha vida pessoal, profissional, comunitária, tem sido muito nesse sentido, da gente defender essa ideia de que a juventude é protagonista. A gente não tem que estar à margem ou deixar com que agora não se preocupe com todas essas questões. A gente precisa trazer a contribuição da juventude agora para ajudar nessa construção do futuro, porque nós, juventude, somos o presente de hoje também. Aí você entrou na política para candidato a vereador, partido do PDT? Isso, na última eleição eu fui candidato a vereador, né? Eu fui pelo PDT. Hoje eu não estou mais no PDT, eu passei por um processo de amadurecimento muito grande, né? Eu falo que hoje ser secretário e com tudo que eu lido em relação à cidade e tudo mais, me fez amadurecer muito em relação às minhas questões de ideologia e tudo mais, e chegou um dado momento que eu não me identificava mais com o partido, né? Hoje eu sou filiado ao PSDB, aqui em Governador Valadares, inclusive eu atualmente, até um spoiler em primeira mão aqui para a Superi TV, eu estou como presidente do partido aqui em Governador Valadares, do PSDB. Foi um partido que eu me identifiquei mais nesse processo de amadurecimento político, pessoal e de ideologia que eu tenho vivido, né? E aí o que mais me motivou a ir para a política foi para a gente resgatar essa questão do protagonismo da juventude. A gente trazer o jovem para a roda de conversa, né? Não é somente deixar com que as pessoas pensem as coisas para a juventude. Não trazer a juventude como um ativo importante para discutir a cidade em si, né?
E graças a Deus, e muito por conta da abertura também do prefeito André, hoje a gente conversava sobre isso mais cedo, que o André, ele na prefeitura, ele deu uma abertura especial para que a juventude entrasse na política, né? São vários secretários jovens, tem a Beatriz, a Djani, agora o Alan Eringen, somos todos secretários abaixo de 35 anos, né? Então são todos muito novos, o que não era um costume da história da cidade, né? Geralmente os secretários eram sempre pessoas mais velhas, mais experientes, e o André deu essa abertura para a juventude ocupar também esses espaços, e eu acho isso muito importante para esse dinamismo da cidade, né? Quem falava muito sobre isso era São João Paulo II, quando ele era Papa, né? João Paulo II, ele falava, na época dele de Papa, a juventude na igreja ficava muito por conta de carregar cadeira, entregar panfleto na porta, né? E tudo mais. Aí quando veio João Paulo II, ele falou assim, não, a juventude tem que estar lá cantando também, tem que estar lá lendo também, porque a energia que eles têm é hoje. E aí ele falava, nós temos que dar essa formação e garantir que essa energia seja utilizada da forma correta, né? Então eu acho que esse é um dos legados que o prefeito André vai deixar, de abrir espaço para que a juventude possa ser protagonista hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou aí sobre o Papa João Paulo II, né? Uhum. Ele, quando vivo, eu vi uma entrevista dele interessante, que ele falava muito bem. Ele tinha uma postura muito boa. Ele era ator de teatro também. Era ator de teatro. Ele falava que aquela experiência dele no teatro era muito importante. Então eu te pergunto, quando você fala num curso de falar em público, né? Inclusive eu vi, quando você apresentou o seu livro, eu vi que você realmente é um expert em falar em público. Então eu pergunto, qual que foi realmente essa importância do teatro nessa... Muito grande. Esse lance dos palcos começaram na minha vida na formatura do pré-primário. A professora chamou minha mãe e falou assim, olha, a gente quer que o Kevin seja o orador da turma, né? E uma característica sobre mim, na época da educação infantil, eu fui adiantado 1 ano. Então, no pré, que geralmente as meninas tinham 6 anos, eu tinha 5. Né? Antigamente, isso era muito comum de acontecer. Né? E aí, eu era o mais novo da turma e eu tive que ir ser o orador lá na formatura. Eu lembro, não esqueço, era um papel frente e verso que eu tinha que decorar, colocar um blazerzinho, pegar o microfone e falar. E aquilo ali, para mim, foi muito significativo. Tanto que depois disso eu nunca tive vergonha de estar à frente, né? Ou de ir para a televisão, por exemplo. Na época que a Igreja Católica tinha uma série de programas na rádio, eu fui lá ser um dos apresentadores também. Então eu fui, por conta dessa base lá na infância, eu fui entrando em todas essas oportunidades para poder falar em público, né? Mas eu ainda era muito tímido. E aí entrou o teatro na minha vida. E aí, Tony, tem uma coisa que eu até falei nessa palestra que eu dei recentemente sobre a arte de falar em público, que falar em público é primeiro um fruto da sua relação com você mesmo. Se você não estiver bem com você, não estiver bem com a sua autoestima, não saber quem você é propriamente dito, você não vai conseguir pegar o microfone para poder falar para outra pessoa. Porque falar em público é se colocar numa situação de julgamento. Né? Verdade. E não adianta falar assim, não me julguem. Não, nós todos, vocês que estão assistindo, estão julgando a minha roupa, estão julgando aí o meu cabelo, assim como eu também estou julgando eles aqui, eles estão me julgando, e assim é a vida, porque nós seres humanos somos assim. E se a gente não fortalece a nossa autoestima, a chance da gente se sucumbir à opinião do outro é muito grande. O filósofo Sartre, ele fala isso. Ele fala assim, né? O capeta não é um monstrinho com um garfinho falando, vem em mim, né? Ele fala que o inferno é a opinião do outro, porque a opinião do outro acaba nos limitando. E aí entra o teatro na minha vida. O teatro me fez com que eu me descobrisse como pessoa. Porque no teatro, a gente dá o nosso corpo, dá aquilo que a gente tem para viver outros personagens. E aí, para a gente viver outros personagens, antes a gente precisa saber o que a gente tem para oferecer. Então, um personagem que eu fiz durante muito tempo, por exemplo, foi o cachorro do Saltimbancos, né? Eu latia e tudo lá, era mais ou menos assim. Foca aí, câmera, que eu vou dar uma latida aqui ao vivo, que era mais ou menos assim. E aí, isso tudo só era possível porque o teatro ele tem várias atividades que levam o ator a olhar para si mesmo, olhar para dentro,
reconhecer a sua própria história, reconhecer as suas características, reconhecer o seu corpo. A minha professora sempre foi a Nasa Amaral. E eu lembro que a Nasa falava comigo assim, você tem que cuidar do seu corpo, porque o corpo é um instrumento de trabalho do ator. Né? Então, na medida que eu caminhei no teatro, eu fui me descobrindo quanto gente, sabendo das minhas potencialidades, sabendo tudo aquilo que eu tinha, treinando muito, né, o meu pensamento. Então, o teatro ele tem exercícios para melhorar o nosso pensamento, para fazer a gente pensar mais rápido e tudo mais. Então, o teatro foi muito importante nesse sentido, de pegar um desejo que surgiu no meu coração lá quando eu era criança e apresentar as técnicas necessárias para que eu pudesse dominá-las hoje. E daí seu livro surgiu depois de tudo isso? Você acha que você estou pronto, vou fazer um livro? Kevin, antes de você falar sobre o livro, eu queria que você falasse sobre o Teatro Atiaia. Claro! Olha só, o Teatro Atiaia é uma novidade grande que a gente tem aí para as próximas semanas, né? A gente teve uma reunião com a Vale essa semana, que é a principal patrocinadora, porque nós definimos uma data de inauguração. Vou contar aqui outro spoiler. 17 de outubro. Tá pertinho. Daqui. Só que aí o pessoal da Vale vai estar de férias nessa época, os diretores, né? Eles todos querem vir, porque é uma obra muito importante, e eles pediram para passar para a primeira semana de novembro. Então, na primeira semana de novembro, se Deus quiser, a gente já está aí com o nosso teatro já aberto novamente. E quem for na inauguração vai poder me ver em cena. Então, você vai fazer, você vai encenar? Então, o nosso coral pode treinar? Pode começar a se preparar. Para ensaiar? Pode, com certeza. Qual teatro que vai ser apresentado? Não, para essa apresentação, eu peguei algumas cenas de espetáculos que eu já apresentei para poder montar uma cena e poder fazer lá na hora, né? Mas vai ter alguma apresentação de teatro daqui da cidade também? Sim, a gente já montou um calendário que já está se estendendo até abril do ano que vem já. Porque todos os grupos têm muito interesse de voltar a apresentar no Teatro Atiaia, né? Então, a gente foi, para ficar um negócio justo e todo mundo aproveitar desse benefício, a gente deu um final de semana para cada grupo de teatro ou de dança. Então, são muitos, a gente conseguiu montar um cronograma que já está beirando abril do ano que vem. Lógico, de datas previstas, né? Para que todo mundo possa, nessa volta do Teatro Atiaia, se apresentar e a gente ter um calendário muito aquecido na nossa cultura, né? E está muito esperado, todo mundo esperando esse teatro. E como é que vai funcionar a administração do teatro? Como é que esse negócio da catarriso? Sim, então, esse é no primeiro momento, todo mundo que me pergunta isso, eu falo, gente, nesse momento eu estou preocupado em inaugurar primeiro. Tá claro. Depois, um passo cada vez. São discussões que a gente precisa envolver a comunidade, não tem jeito. Porque ali, Tony, o Teatro Atiaia, antes dele ser fechado, ele tinha um aluguel que era uma taxa simbólica, era tipo R$400, né? E aí tudo acontecia no Teatro Atiaia. Era formatura, era no Teatro Atiaia, era congresso, era no Teatro Atiaia. Fugia um pouco da coisa, porque quando você olhava o preço de outros auditórios ou de outros espaços, fazer no teatro era muito mais barato. Então, uma coisa que a gente precisa discutir bastante é também o valor do aluguel do espaço, né? Então, quando você tem uma Imaculada, por exemplo, que cobra R$8.000 no final de semana, e você olha para o Teatro Atiaia, que antigamente cobrava 400, né? A gente precisa discutir, colocar isso na balança, pensar na cidade como um todo, e é lógico, criar ali as alternativas para servir de ação de promoção e difusão cultural. Colocar que para o grupo cultural valadarense, aquele amador mesmo, é mais barato. Colocar que quando for uma formatura de uma escola é mais caro. Então isso tudo vai precisar ser discutido. E é uma discussão que não é assim, da noite para o dia. Então todo mundo que me pergunta, eu falo, gente, vamos gastar energia em terminar a obra. E eu tenho brincado bastante, que eu falei que eu nunca mais quero mexer com obra na minha vida. Que eu nunca vi um negócio que é assim, quebrou um cano aqui. Tem que trocar aí, dá R$1.000. Mas, meu Deus! Tudo né? muito caro. E aí todo mundo que eu converso sobre isso, obra, fala, é assim mesmo, né? Eu já fiz obra na minha casa, eu achei que ia gastar 5 mil, gastei foi 10. É igual prazo previsto, tem prazo previsto, mas passa do prazo, não tem jeito, complicado. Mas em novembro nós podemos esperar. Exatamente. Isso é importante. Isso é então, muito importante. Kevin, a questão do seu livro, sim, vamos falar dele. Por conta do teatro, na hora que chegou na minha época aí de ensino médio, eu comecei a pensar assim, o que eu quero fazer do futuro, né? Inicialmente eu queria ser ator. E aí, ator profissional mesmo. E aí minha família colocou o pé na porta. Falou assim, pensa melhor nisso aí, né? Você pode continuar sendo ator, nós vamos te ajudar, nós vamos pagar os cursos que você precisar, que você quiser. Mas pensa também numa outra forma, que se você se frustrar, alguma coisa assim, né? E eu fiquei pensando, além de ator no futuro, o que eu quero ser? E o meu sonho era ser um grande palestrante, sabe? Tipo o Mário Sérgio Cortella, que anuncia assim, hoje é a palestra do Kevin Figueiredo, aí 2.000 pessoas comprando ingresso e tal. E aí, pesquisando sobre qual a graduação que eu poderia fazer, eu encontrei a psicologia. Então, eu sou psicólogo, me graduei na Univale em 2015, e aí na psicologia eu comecei a perceber
que nem os próprios psicólogos utilizam com propriedade e de maneira completa tudo que a psicologia pode beneficiar para o mundo, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com aquela questão da clínica individual, e eu costumo falar assim, olha, gente, a clínica é um negócio muito seletivo. É R$100 uma sessão, R$150 uma sessão, para às vezes uma família que não tem condição aí de comprar comida, né? E aí eu toda vez que eu tenho espaço para falar sobre psicologia, eu questiono isso. Falo, será que a saúde mental é só para quem tem condição de pagar? Verdade. Não é para todo mundo, não? E a psicologia tem as suas ferramentas para conseguir promover a saúde mental para todo mundo, até para quem não tem condição de pagar. Existem as terapias de grupo, as terapias comunitárias, as estratégias de psicoeducação, né? A própria psicologia inserida dentro da construção ali, da teoria por trás da política pública. Porque quando a gente fala de política pública, a gente fala de gente. Se a gente fala de gente, a gente fala de psicologia. Então, cabe um psicólogo ali no momento de pensar as políticas públicas, né? Quando eu olho, por exemplo, da possibilidade, Kevin, se você for vereador um dia, eu falei, nossa, eu vou trabalhar demais para essa cidade. Porque eu sei que a psicologia também vai me ajudar a pensar melhor nos projetos de lei que vão efetivamente fazer sentido para a qualidade de vida da população em si, né? E aí, dentro da psicologia, eu fui assim, eu não queria ir para a clínica, porque eu queria fazer alguma coisa que transformasse, que pudesse gerar alguma transformação. E o livro vem muito nessa toada. Em 2020, no meio da pandemia, eu percebi que existia uma preocupação muito grande com a saúde física, álcool em gel e etc. Mas pouco se falava de início sobre a saúde mental de todo mundo, né? Eu acho que no começo todo mundo achou que seria muito tranquilo ficar em casa sem fazer nada, né? Ô, Kevin, você está falando sobre o livro, né? É, inspiração. Você, como secretário de Cultura, podia estudar a possibilidade de ter um prêmio literário, né? Uma excelente ideia. Excelente ideia, numa parceria ali com a Academia Vandaria de Letras. Para incentivar a produção literária, né? Verdade. No ano passado, Tony, a gente lançou um edital para patrocínio de livros, né? E foram mais de 10 livros lançados. Inclusive o engenheiro, acho que ele é engenheiro, arquiteto, não sei, o Adolfo Campos. Ele foi um dos que ganhou esse edital para publicar um livro, né? Então, se vocês verem livro aí que tem a marca lá, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, é porque a gente financiou isso, porque ali a gente reconhece demais a importância da leitura e como é que as pessoas precisam... A gente precisa resgatar esse hábito tanto de escrever quanto de ler, né? Mas aí em 2020, eu comecei a gravar uma série de vídeos sobre saúde mental. Eu chamava de Café com Kevin, porque eu sempre postava o vídeo de manhã. Então, você acabou de acordar aí na sua casa, vem tomar um café comigo e refletir sobre algum ponto em relação à nossa saúde mental. E foi um sucesso muito grande na época, né? E aí esse livro, eu peguei as principais reflexões do Café com Kevin e coloquei ali no livro. Então são pequenos textos que te fazem refletir sobre saúde mental. Você continua com esse programa? Hoje não. Hoje eu gravo vídeos esporádicos sobre essas questões. Hoje eu pensei em focar bastante no livro. É lógico que o trabalho como secretário acaba me arrancando muita energia, né? Muito tempo. E eu costumo falar com os meninos que, assim, em 2020, quando eu comecei esses vídeos, eu pegava o celular de qualquer jeito e gravava. Mas graças a Deus, a gente vai evoluindo como gente, o nosso nome vai crescendo, as pessoas ficam numa expectativa de que seja entregue um trabalho com qualidade, né? E aí um trabalho com qualidade dá tempo, precisa de uma iluminação legal, precisa de um som legal. Então por isso que hoje eu não gravo mais os vídeos todos os dias. Mas quem me segue no Instagram sabe que volta e meia aparece um vídeo de reflexão meu lá. E eu acho, através desse livro, através desses vídeos, uma excelente ferramenta que a psicologia pode contribuir para o mundo mesmo, sabe? É o que a gente chama de psicoeducação. Quando eu conto para a pessoa um pouco mais sobre como funciona a ansiedade, por exemplo, ela com aquela informação ela olha para si e às vezes pode ser que ela resolva um nó que está ali amarrado e ela não teria condição de ir para uma terapia, por exemplo, para poder pagar esse valor, essa sessão. Isso aconteceu nessa palestra que eu dei sobre a arte de falar em público na academia, porque as pessoas queriam muito saber sobre ansiedade. Eu falei assim, gente, ansiedade é o que é necessário para todos nós. Se a gente não tivesse um mínimo de ansiedade na nossa vida, nós seríamos um bando de bobões aí. Porque a ansiedade nos faz querer esperar, se preparar para o que vai vir para encontrar conosco, né, na vida. O problema é quando ela se desequilibra. E aí ela desequilibra muito por conta da palavrinha pré-ocupação. Pré-ocupação. A gente traz uma ocupação que está lá no futuro para o presente, né? E acaba a gente fica tão pré-ocupado, ocupado agora com algo que é do futuro, que a gente para de viver o presente. E aí a hora que a gente tem essas crises de ansiedade, que a gente se paralisa. Por que paralisa? Porque eu estou vivendo o futuro, eu não estou vivendo hoje, né? Então entender que cada coisa tem o seu lugar
é muito importante para a gente controlar a ansiedade. E aí pode ser que a sua crise de ansiedade era só ouvir isso, era só entender como é que funcionava, que você já ia entrar numa onda de qualidade de vida, de saúde mental muito grande, né? E aí, às vezes, as pessoas podem pensar, não, mas dessa forma os psicólogos vão parar de ganhar dinheiro. De forma alguma. Meu livro foi um grande sucesso, graças a Deus. Ele esgotou. Você foi fazendo ele aos poucos? O que a gente fez? A gente pegou todos esses vídeos e eu transformei elas em texto. Né? E tem outras tantas também guardadas para quem sabe lançar uma segunda versão. Mas a gente já está indo agora para uma segunda edição do livro mesmo, porque... graças a Deus, né? A gente esperou que no lançamento iam dar 30 pessoas, já deram 120, né? Nossa, muita gente. E quem quiser comprar o livro, compra onde hoje? Isso, no meu Instagram, só entra lá, instagram.com.br/Kevin Figueiredo Oficial. Tem o link lá para você comprar o livro, você entra, faz lá a sua reserva, que hoje a gente não tem mais nenhum, mas faz a reserva que assim que chegar da gráfica, a gente manda para vocês. Por falar em livro, eu gostei muito de você ter falado da questão da prefeitura ter um espaço para o pequeno escritor, para quem está começando também. Isso. Como que funciona isso aí para quem tem Lá interesse? na secretaria, a gente, além desses editais que volta e meia a gente solta para patrocinar essas iniciativas, a gente criou um cronograma, um pacote para a gente oferecer para aquela pessoa que quer lançar um livro. Então, quem quiser lançar um livro, na hora que pode ir lá na Biblioteca Pública Municipal, conversar com a nossa equipe, que a gente vai dar para ele o local para ele lançar o livro, a assistência em relação à imprensa para ser divulgado para todo mundo, um cerimonialista para dar assistência no dia do lançamento do livro, toda a orientação. A gente monta o lançamento do livro para a pessoa sem ela gastar nada. É um serviço que a gente oferece para os pequenos autores. E a gente tem tido muitos lançamentos de livro lá no nosso centro cultural, na biblioteca pública, por conta disso, né? As pessoas ficam muito felizes porque elas têm essa oportunidade. Então, porque a gente sabe que não é barato, né? Você tem que alugar um salão, você tem que ter um cerimonial, você tem que escrever um release para poder mandar para a imprensa. E a gente, quanto secretaria, oferece isso tudo justamente para estimular que as pessoas lancem suas obras. Kevin, a nossa empresa, a Superi Telecom, é uma empresa de internet e TV, né? Uhum. E é um mercado extremamente competitivo. E nós queremos fazer da nossa empresa ter um diferencial em relação às outras, investindo na cultura e no esporte. Então, hoje nós temos um coral, né? E eu queria te propor, nós fazemos uma parceria com essa Secretaria de Cultura para lançar um concurso literário. Com certeza, vamos. Com certeza, vamos sim. Sem dúvidas vai ser um sucesso. Igual eu tenho falado com você, a gente tem visto aí muitas pessoas querendo escrever seus livros, querendo colocar para fora mesmo tudo aquilo que tem pensado, que tem sonhado. E sem dúvidas esse pode ser um estímulo, um empurrãozinho que estava faltando aí para as pessoas conseguirem fazer isso. E outra coisa, o Kevin... nosso tempo já está acabando, tá? Meia hora passa muito rápido. A questão de você ter... Você quis ser vereador e agora está como secretário. Futuro. Você continua nesse caminho? Você quer ser vereador? Para que lado que você vai? Porque você precisa continuar, porque você está fazendo um bom trabalho, todo mundo fala isso. Muito obrigado. Olha, independente do cargo, eu quero continuar fazendo a diferença na história da minha cidade, sabe? Eu costumo falar que eu passei a valorizar Valadares depois que eu saí daqui. Eu morei 1 ano em Vila Velha, e aí eu com aquele caos todo de trânsito, de cidade maior, né? Apesar de Vila Velha não ser tão maior de tamanho, mas é maior de estrutura, né? Do que Valadares, eu pensava assim, gente, a minha cidade tem tudo que tem aqui, com exceção da praia, obviamente, né? Mas tudo que a cidade ali oferece, com uma qualidade de vida muito maior, que eu não fico 1 hora e meia para chegar no trabalho. Você era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Cristo Redentor, Tony, eu cheguei lá, lindo, chorei, rezei e tal, mas na hora que eu parei, passou 5 minutos, eu olhei, a minha cidade tem um negócio desse aqui também, ó. O que é isso, né? Quando eu fui nos Estados Unidos, da mesma forma, eu falei, gente, esses valadarenses trocam Valadares para isso aqui mesmo, tem certeza? E aí eu comecei a ver que o problema de Valadares tem muito a ver com autoestima, sabe? E aí eu sinto no coração um chamado nesse sentido, sabe? De independente do cargo, trabalhar para a cidade, para elevar essa autoestima, voltar com esse olhar de mais carinho para a nossa terra, de olhar para o lugar que a gente nasceu e que a gente quer viver, que a gente quer crescer, e que vai se transformar para melhor quando justamente a gente colocar aquilo que a gente está indo de melhor à disposição, né? Lógico que a gente está chegando aí para uma eleição no ano que vem, se tudo der certo,
e as pessoas quiserem, a gente pode colocar o nosso nome à disposição novamente, né? Mas para além dos cargos, para além dos resultados, hoje o que me move é ser apaixonado por Governador Valadares e querer colocar tudo que eu aprendi, tudo que eu já construí. Eu acho que você está no lugar errado. Ah, é? Você não devia ser legislador, você tinha que ser um prefeito, meu Deus. Executivo. Não é sério mesmo. Dia, né, eu falo pra você. É caminho. Você tem todo o perfil de executivo. Tem, verdade. Entendeu? Você está sendo um excelente secretário de Cultura, entendeu, Kevin? Eu até parabenizo, porque eu já fui secretário de Cultura, né, na época FUNSEC, sei dos problemas da cultura, né, do esporte, e eu até queria te perguntar, como é que você está vendo hoje a cultura, o esporte, o lazer e o turismo em Valadares? Isso, é uma grande coxa de retalhos, né? Eu tenho visto da seguinte forma, em relação à cultura primeiro. As pessoas, os artistas aqui em Valadares, os fazedores e trabalhadores de cultura começaram a entender que a cultura, para além daquilo que preenche a nossa alma e nos representa como identidade, também é fator de desenvolvimento econômico. Então hoje a gente tem tido muitas pessoas vivendo da área da cultura. Então quando eu vejo, por exemplo, uma cerimonialista com uma empresa vivendo de promover os casamentos e tudo mais, que ela é uma trabalhadora da área da cultura. Quando eu vejo as empresas de decoração fazendo casamentos milionários aí, valorizando os decoradores locais, isso também eu vejo como uma evolução como um trabalhador da área da cultura. Quando eu vejo também artistas de música, como a Tachilane Costa, por exemplo, gravando DVD em Goiânia e se profissionalizando, porque à medida que ela se profissionaliza, ela melhora com o público passa a dar um melhor retorno para ela consegue aumentar o cachê e evoluindo, eu vejo então que a cultura em Valadares se encontrou nesse caminho do desenvolvimento econômico. É lógico que a gente ainda tem as áreas que trabalham com o social, obviamente, com essa questão da identidade, do hobby, mas eu percebo hoje que o que se destaca na área da cultura é essa vontade de transformar o fazer cultural num fator de desenvolvimento econômico, né? O esporte hoje em Valadares é a maior ferramenta de transformação social que a gente tem, né? Então, até a igreja agora católica, né, procurou a gente para uma parceria para fazer uma Copa Católica de Juventude, porque percebeu como que o esporte hoje em Valadares se transformou numa ferramenta que tem uma capacidade de mobilização e de envolvimento muito grande. Porque o esporte ele é assim, né? A gente, eu acho que no decorrer da história, né, Tony, só acabou esquecendo disso, deixando ele um pouco de lado, né? Mas agora, graças a Deus, eu não falo que é um mérito só da nossa secretaria, é também porque a gente tem uma equipe de pessoas lá excelentes de trabalho, registra aqui o Thiago, por exemplo, com o pickleball, o Wesley lá na Praça de Esportes, mas eu percebo também a cidade abraçando isso junto, né? E isso é muito importante para que isso seja um sucesso. E o turismo, você sabe mais do que ninguém, é a nossa pedra ainda não lapidada, que começou a ser lapidada agora, né? Então, quando a gente olha para a CAVE, por exemplo, que traz num feriado que a cidade ficaria parada, 4 mil estudantes de fora, e nós temos na Avenida Minas Gerais um congestionamento de ônibus de turismo, numa época que a cidade ficaria vazia, a gente começa a entender que Valadares começou a encontrar o seu caminho, né? É lógico que esse não é um trabalho que em 3 anos, que é o tempo que a gente está lá, vai resolver todos os problemas que a cultura, o esporte, o lazer e o turismo na cidade têm. Mas eu costumo falar com os meninos que eu já fico muito feliz e satisfeito de ter deixado como legado um trabalho estruturante que começa a apontar o caminho que a gente precisa seguir para a cultura ser cada vez mais um ativo econômico de desenvolvimento, que o turismo esteja cada vez mais desenvolvido e as pessoas abracem a causa do turismo, porque para a cidade ter um turismo bom, ela precisa ser boa primeiro para o morador que mora aqui, né? E a gente continua enxergando o esporte como uma ferramenta que a gente tem que utilizar para promover transformação social. E aí, quando eu falo de transformação social, não é só para a pessoa que está na periferia em relação à droga, não. É também para a saúde mental, é também para a qualidade de vida, é também para aquela mulher que é vítima de violência doméstica, que precisou sair de casa e não sabe por onde recomeçar, que vai jogar pickleball e encontra uma turma de pessoas que jogam se deixar todo dia, né? E passa a encontrar um novo sentido da vida, né? Então é um pouco nesse sentido. Muito bom. É isso aí, Toninho. Tem muita coisa para falar. Então, assim, eu ia perguntar pela açucareira. A gente tem tanta coisa, nós vamos ter que marcar outro dia para ele voltar aqui. Né? Meia hora é pouco tempo para a gente discutir todos os assuntos da cidade. Você é muito articulado, você faz muita coisa na cidade, né? Obrigado. E a cultura, o esporte, o turismo, tem muita coisa acontecendo na cidade que precisa ser vista, ser mostrada. E aí a gente fez agora, deve ter uns 4 meses, né, Tony, que a gente fez assim, um apanhado com todos os vereadores aqui, vieram aqui, falaram do trabalho deles, de como que está Valadares, como que está andando, o que vem pela frente. E a gente sempre vê que falta ainda muito para falar. Falta. Né? Falta muito, mas
essa semana com os anúncios, né, das obras da Vale, por exemplo. Eu fiquei pensando assim, caraca, que felicidade, né? Saber que a nossa cidade é uma cidade em movimento, que ela tem se movimentado para frente, né? E eu sempre peço a Deus, Deus, me dá a oportunidade de eu poder contribuir para esse movimento da cidade. Se comigo ali puder andar 1 quilômetro a mais, eu já estou muito feliz, satisfeito de ter deixado a minha marca aí no município. Você já faz parte dessa história e vai continuar fazendo. Obrigado. Parabéns, Kevin. Muito obrigado. Que você continue, né? Esse entusiasmo, esse espírito de luta, né? Obrigado. Muito obrigado, Toninho. Obrigada, Kevin, pela Obrigado vocês. Pela Acho que Toninho Coelho, gente, é referência para nós. Ouvir isso dele me deixa até sem graça. Muito obrigado, Toninho. Obrigado. E aí a gente vai te chamar de novo. Quem sabe depois que inaugurar lá, né, o teatro, a gente vem falar mais um pouco de teatro, mais da cidade nós também. Nós vamos cantar lá, hein, Kevin? Pode deixar, eu não esqueci disso não. Então a gente vai ficando por aqui com mais um podcast aqui da Superi TV, que é a Superi Telecom. Boa tarde e até a próxima semana.